Se seu custo por lead não para de subir, se sua taxa de conversão e seu ROAS não param de cair, de despencar, esse é o vídeo certo para você. Estaremos nós no colapso digital? Antes de mais nada, você precisa entender o contexto em que você está. E a gente vai começar pelo contexto e queria falar que você não está sozinho. Mas se você está nesse cenário, sim, você está fazendo alguma coisa errada. Não alguma coisa errada, muitas coisas erradas. Para que a gente explique isso, nós vamos começar então pelo cenário, para que você entenda por quê, para que você entenda por que isso está ocorrendo com você e a sua empresa. E vamos acabar com, entendendo o cenário, o que você consegue fazer para isso. A gente não está aqui chutando dados, a gente vai falar para você a experiência que a Lugo Digital está fazendo com os clientes deles, seja antigos, seja novos, como que a gente protege os nossos clientes disso. Os nossos clientes, que fique claro, eles não são imunes a isso. Ninguém é imune a um cenário econômico, a um macro cenário como este que nós vamos apresentar. Mas sim, vários clientes nossos estão tendo o custo do lead não só mantido, mas muitas vezes reduzido e às vezes drasticamente também, em um cenário de muito aumento, como a gente tem vários clientes também cujo ROAS estão sendo mantidos e muitas vezes aumentados em grandes percentuais. Como em um cenário estamos fazendo isso? E o que você pode aprender com isso e repetir na sua empresa? A gente sempre fala que a Lugo Digital não é uma consultoria em tráfego pago, ela é uma assessoria em vendas online e tráfego. Para quê? Para que a gente consiga entender tudo o que é preciso para que você venda mais online. E você entendendo isso, você tendo essa mentalidade, você consegue fazer isso na sua empresa. Vamos lá então começar pelo cenário. E o cenário, antes de mais nada, o ponto mais importante é que esse vídeo está sendo gravado em junho de 2025, no início de junho de 2025, e neste exato momento estamos vivendo uma crise econômica. Tem falta de dinheiro no mercado. Quem vai no supermercado deixa muito dinheiro lá, muito mais do que deixava antes, né? Tem gente em que brinca que sobra mês para o seu salário, né? Ou seja, chega no fim do mês não tem dinheiro para nada. A taxa básica de juros, uma das maiores da história, a maior do mundo de longe, faz com que as empresas que estão sem clientes devido a essa falta de circulação no mercado não consigam empréstimo, não consigam dinheiro, porque os juros altíssimos faz com que elas, se pedirem isso, elas vão se endividar muito. Muitas já pediram e estão completamente endividadas, com que faz com que elas cortem serviços também. Isso também gera falta de contratações B2B e a falta de B2C, né, que é o cliente final, acaba também gerando, ou seja, é uma bola de neve que nós estamos vivendo neste momento. O aumento da concorrência digital pós-pandemia tem que ser muito destacado aqui, porque você vai ver aqui nos próximos slides, ele está presente em praticamente todos. O consumidor está muito mais informado e desconfiado. A pandemia fez com que muito mais gente fosse online, não só a empresa, mas o consumidor também. E o consumidor, quando ele pega essa facilidade da internet, é muito difícil largar. Mas ele aprendeu com muita empresa que fez marketing enganoso, que fez golpes, que fez coisas do gênero. Então ele está muito mais desconfiado, mesmo se a sua empresa tem um marketing completamente ilibado e a sua reputação e os seus produtos são 100% honestos, mesmo assim você sofre devido à parte ruim das outras empresas. Restrições de tratamento devido ao iOS 14 e à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, é algo que fez com que as plataformas em muitos quesitos ficassem mais burras. E a gente vai ver o que você consegue fazer para que a sua empresa tenha uma inteligência e como que você dá essa inteligência que ela foi perdida de volta para o Google, para o Meta, para a TikTok Ads, seja lá o que for.
E a desvalorização de promessas e iscas genéricas, muito parecido com o do lado aqui. A concorrência fez com que tenha muita demanda, muito anúncio, e coisas genéricas faz você ser mais um, que sendo mais um você fica invisível, e o custo da invisibilidade no marketing digital é ser muito caro, ter um marketing muito caro, com o custo do clique absolutamente caro, um custo de conversão muito alto e uma taxa de conversão baixíssima. Vamos lá então. Vamos falar sobre o aumento do custo do lead. Por que ocorreu especificamente o aumento do custo do lead, né? Alta concorrência em leilões de anúncio fez com que, né, muitas empresas entrando, fez com que o custo do clique suba, e se a sua taxa de conversão se mantivesse a mesma, e a gente vai ver que muitas vezes ela desceu, caiu, ou seja, se ela se mantivesse a mesma, e você precisa de 10 pessoas indo para o seu site, o que antes custava, por exemplo, R$10, se o custo do clique dobrou, agora precisa de R$20. Então, o seu custo do lead duplicou aqui. Então, como que você vai fazer isso? A gente vai ver em seguida. Saturação dos criativos e das mensagens repetitivas, né? Muita gente falando a mesma coisa. Se você está usando IA, você está no caminho certo. Só que use IA, lembrando que a IA não vai ganhar o prêmio Nobel, não vai descobrir a penicilina. Ela vai, ao menos atualmente, né? Ela vai lhe trazer ideias que estão aí. E como está muita gente usando a IA, se você usa a IA da forma errada, você de novo vai ser mais do mesmo e vai saturar os seus criativos também. Qualidade do tráfego piorada com públicos amplos demais devido a LGPD. Muitos algoritmos do Meta e do Google estão expandindo para públicos um pouco mais genéricos, que até traz leads em maior volume, mas menos qualificados. Inflação nos custos de mídia paga, né? Aqui, claro, após a pandemia, grandes empresas multiplicaram os seus gastos, né? Vê aí Mercado Livre, Amazon Brasil, Magalu, essas empresas dispararam, porque elas ganham através de vendas de terceiros, como se fossem plataformas comissionadas. Então, o gasto para elas é muita grana, traz muito retorno. E com isso teve muita gente entrando no mercado. A pandemia fez a gente crescer 10 anos, 15 anos em 2. Só que isso fez com que muitas empresas entrassem e aumenta os custos da mídia paga. Falta de diferenciação das marcas, desnecessário dizer, mais ou menos igual, ou consequência dos outros aqui, faz com que também você seja mais um, seja invisível, e o custo da invisibilidade, como eu já falei, do marketing é ser muito caro. Vou interromper esse vídeo rapidamente para lembrar que se você não quer fazer isso você mesmo, não tem tempo ou acha tudo isso muito complicado, nós temos um time de especialistas 100% focado em lucro, em ROAS, que usa a metodologia Lean e PDCA para levar você e sua empresa para o próximo nível. Basta marcar uma reunião de avaliação clicando no link que está na descrição desse vídeo para saber como que o lucro digital pode levar você e sua empresa para o próximo nível de vendas. De volta ao vídeo. Redução da taxa de conversão, leads menos qualificados entrando no funil, que é o foco no volume, não na qualidade, acaba sendo porque você acaba querendo reduzir os custos, experiência do usuário nas páginas destino, se ela é ruim agora com essa desconfiança toda e com a experiência que o usuário tomou pós a pandemia, né? Ele não tem mais paciência para coisas mal feitas. Ele sai, ele nem espera a página carregar se ela é lenta. Se antes da pandemia ele até esperava 5, 6 segundos, hoje se a página não abre em 2 segundos, 2 segundos e meio, ele está saindo. A paciência reduziu, porque ele é muito mais experiente. Ele sabe que tem muitas empresas que funcionam. Se a sua está um pouquinho abaixo, você já perde muita gente aí. Ofertas pouco irresistíveis e ou mal comunicadas. Novamente, você é mais um.
fadiga do público com iscas digitais, e-books, PDFs, aulas gratuitas. Funciona ainda, funciona, mas muito menos. Você tem que... todo mundo já conhece essas artimanhas e quer entender o que tem por trás. Então você tem que entender o cenário do seu novo cliente. Leads mais informados e desconfiados. A gente já passou por isso. Baixo follow-up ou até ausência de CRM eficiente. Então, o seu lead já é caro. Se você não faz um follow-up, a sua taxa de conversão vai ser reduzida e muito. Então tem que ter um CRM hoje. É muito fácil se perder no volume de leads. Bom, vamos lá. Já falamos do cenário, você já entendeu este cenário. Como que a Lucro Digital está protegendo os seus clientes para que eles tenham lucro com isso, mesmo neste cenário arrebatador, principalmente devido à crise que nós estamos, como que a Lucro Digital está protegendo os seus clientes, fazendo com que eles ganhem dinheiro e ganhem mais dinheiro mesmo neste cenário aqui. Vamos lá. E que você pode fazer para a sua empresa? CPL, o que fazer? Aqui vai ficar um pouco pequeno, mas eu queria que você tivesse isso aqui. Alta concorrência do leilão. Tem que testar, né, audiências alternativas e menos saturadas, como eu escrevi ali. Inclusive canais secundários que são modinha hoje. YouTube, TikTok, Pinterest, Taboola. Para também usar algumas coisas que têm custo um pouco menor, né? Vai trazer um volume muito maior, talvez um pouco desqualificado. Taboola, se você não acerta muito bem o público, traz um exército de usuários desqualificados, mas ele é um custo muito barato de clique, então ele consegue fazer uma conversão barata no final das contas, ou até um lead mais barato. Saturação dos criativos, você tem que rotacionar os seus criativos com maior frequência e usar diversos formatos que estão na moda também. Vídeos curtos, anúncios animados, carrossel interativo, como eu já coloquei ali. Ou seja, você tem que... Eu sempre falo para que eu consiga lhe passar. Se você entra numa quadra de futebol e quiser jogar basquete, você vai ter problemas, porque que você vai colocar a mão na bola e vai ser pênalti, tá? Se você estiver dentro da área. Então, você tem que entender o jogo que você está, o campo que você está e jogar o jogo que está sendo jogado. Ah, mas eu não gosto disso. Então para a sua empresa. Se você está na quadra de futebol, você tem que jogar futebol. Você não pode jogar basquete, tênis ou qualquer outro jogo que você queira. Então você tem que entender e entrar no mundo atual. Qualidade do tráfego piorada. Você tem que segmentar mais. Você tem que entender os públicos inteligentes. Você tem que utilizar os públicos personalizados, lookalike de clientes, usar somente clientes novos de forma alguma, embora o Meta até funcione em alguns nichos desse tipo, Google não, tente evitar públicos mais amplos que não têm segmentação, que tem muitos gurus falando sobre isso, que tem que usar isso, mas não é o caso geral, casos específicos que o Meta, com as suas campanhas inteligentes novas lá, aquela Advantage Plus, etc., que funciona. O geral ainda tem que ser públicos bem específicos. Adoção de políticas de privacidade, LGPD, etc., você vai ter que ter um traqueamento muito mais avançado, usando API de conversão, server-side tracking, né, que é o GTM server-side, que é o GTM servidor, melhorar o seu pixel e diversas coisas. Vamos lá. Inflação nos custos de mídia. O que você faz? Um e-commerce, tá? Se ele somente confiar no tráfego pago e você não for um Mercado Livre da vida, que tem tráfego orgânico gigante, você vai ir para o saco, tá? Você não vai dar certo, vai ser muito difícil você ter um lucro exacerbado e se você não
está com preços muito bons, talvez você não consiga sobreviver por muitos anos nesta guerra. Então você tem que ter outros canais, SEO, que é o tráfego orgânico, e-mail, usar lista de clientes, YouTube. Você tem que entender esses outros canais que estão muito em voga e utilizá-los ao seu favor para que você consiga um custo de lead muito menor do que tem hoje. Inclusive aqui a gente pode falar de influenciadores e de outros de outros canais que fazem com que você não dependa exclusivamente de tráfego pago. Falta de diferenciação das marcas, tá? Aqui, de novo, ser mais um é muito caro hoje em dia. Ser mais um é realmente muito caro. Por que é muito caro? Porque você acaba sendo invisível. O seu anúncio, ele não é clicado porque ele é igual aos outros. Você está oferecendo a mesma coisa do que todo mundo. Ele já viu aquilo ali 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Então ele está cansado daquela história. E se ele está cansado daquela história, ele vai para o mais barato ou ele nem vê o seu anúncio, e o custo da invisibilidade no marketing digital é dinheiro rasgado, porque a máquina força essa exibição, mesmo ela não sendo relevante, custa muito caro. Então você tem que trabalhar o seu posicionamento muito forte. Você tem que ter uma diferenciação muito clara em relação aos seus concorrentes, que você vale a pena ser seguido. Você tem que olhar para a sua empresa e dizer, eu me seguiria por causa que eu falo disso. Não porque você faz promoções. Tira isso. Porque você adiciona valor. Qual é o valor? E você tem que se convencer que isso vale a pena, que vale a pena seguir a sua própria empresa. Então você tem que pensar nisso tudo, e isso que a Lucro Digital também ajuda os seus assessorados a fazer. Bom, taxa de conversão. Leads menos qualificados entrando no funil. Você vai ter que incluir filtros no formulário de captação, entre outras coisas que pode ser feita, para fazer com que quem entre muito mais qualificado e deixe a pessoa de fora. Eu vou dar 2 exemplos que a gente fez com 2 clientes que mudaram muito o jogo deles. Que eles trabalham com B2B, esses 2 clientes, ou seja, eles vendem, um vende serviço e outro vende produtos para outras, só para empresas. E no formulário, que era muito preenchido, estava entrando muita pessoa física. Então a gente botou lá o que você é. Você é pessoa física, jurídica, papapá. E quando a pessoa bota pessoa física, ele direciona, a gente só atende pessoa jurídica, neste caso aqui, e estamos direcionando você para a home, lá você pode ver sobre a nossa empresa, mas nós não atendemos pessoa física. Isso fez com que os dados que fossem de conversão para o Google e para o Meta aumentassem muito a qualidade. E com isso, a inteligência dos dados dele. Fora que, a gente falou lá de CRM, botar o valor final da sua venda, quando a venda não ocorre diretamente no site, também faz uma diferença gigante. Bom, experiência do usuário ruim nas páginas, você tem que ter as páginas muito bem otimizadas, entender que a grande maioria acessa pelo celular, então você tem que primeiro fazer funcionar pelo celular, que é o chamado mobile first, e depois fazer funcionar no desktop, ser coisas muito rápidas, ter sites muito rápidos, e você ir ajustando essa experiência sempre. Bom, sobre ofertas pouco irresistíveis ou muito mal comunicadas, você vai ter que reestruturar, aqui eu botei ofertas com gatilhos claros, mas muitas vezes, por experiência própria, isso é um esforço muito mais estratégico do que tático. Aqui nós estamos falando do tático. É você entender qual é o posicionamento que a sua empresa tem que ter para ela se tornar irresistível, para ela não ser mais uma, para ela ser uma empresa que é diferente, que
nos olhos de quem está vendo aquele anúncio, vê uma coisa diferente que ela quer seguir. Porque se você for mais um, vai ser preço por preço e você, na guerra de preço, novamente, quem ganha é só Mercado Livre, Magalu, etc., que vive de comissões. Então você tem que ter, além dessa estratégia, que é a parte mais complexa, aqui a parte tática, né? Reestruturar oferta com gatilhos muito claros de urgência, escassez, prova social, que aliás, também muitos deles já estão batidos com esse novo usuário, ou seja, você tem que fazer isso bem feito e explorar benefícios concretos de uma cópia muito clara e direta. Fadiga com as iscas digitais, né? Criar novas iscas como microcursos, webinários ao vivo, diagnósticos, né? Reuniões em diagnósticos ainda não está saturado, ainda funciona bem para B2B. Entregar algo em troca, né? Para que você tenha um contato com o cliente, por exemplo, uma aula de um tópico muito em voga, por exemplo, como fazer criativos com IA. Eu estou dando um exemplo. Você dá essa aula e tem algo em troca ali que é ele vê o seu comercial e ouvir a sua proposta. Isso faz muito sentido hoje em dia. Leads mais informados e desconfiados, né? Como é que você resolve isso? Desenvolvendo aqui o que eu falo, né? Funis mais consultivos e educativos. Se você pensa bem, por que eu estou gastando o meu tempo e o meu dinheiro, porque tempo é dinheiro, fazendo esse vídeo? Porque eu quero que o mundo seja mais informado. Balela, ninguém faz isso. Tá? Talvez padres façam, pessoas com iluminadas no mundo. Óbvio que eu quero que você seja muito mais informado quando eu gero esse vídeo. Mas o motivo que eu estou gerando valor para você nesse momento é que eu quero que você, que é um empresário aí atrás, se você pode fazer isso sozinho, beleza, eu quero que você entenda e tente fazer e melhore a sua empresa. Só que muita gente que vê os meus vídeos não tem tempo ou nem quer fazer isso. E eu quero que essas empresas vejam isso e digam, cara, entendi, tenho que fazer isso mesmo, faz todo sentido, só que eu não consigo fazer. Quem que eu vou marcar uma reunião com esse maluco careca aqui, que tem essa empresa, que está dizendo que está indo muito bem, e vou ver o que ele tem para ajudar minha empresa. Por isso, o fator base que eu faço vídeos como esse é isso, atrair clientes. Só que eu estou adicionando valor. Se você vê os comentários dos vídeos, etc., você vai ver que muitos empresários, sim, aliás, e muitos... o nosso canal aqui ele é visto por muito gestor de tráfego que aplica em seus clientes também. E tá tudo bem. O que importa é que os empresários vejam isso, empresários, gestores, apliquem e vejam, realmente isso funciona. E aí ele vai ver que se ele continuar seguindo o canal, e ele tiver tempo para isso, ele vai melhorar muito a sua empresa. E se ele não tiver tempo, ele sabe quem consegue fazer isso para ele. Então, esses funis mais consultivos, mais educativos hoje em dia, funcionam muito bem. O YouTube é muito bom para isso, mas o Instagram, Facebook também são bons, têm que ser usados de forma um pouquinho diferentes, mas são muito bons também. Vamos lá. Mudança de comportamento do consumidor, né? O que você faz com isso, né? Investe em formatos alinhados ao consumo atual. Vídeos curtos, conteúdo visual, interação direta ao WhatsApp. Robô já não está sendo tão bem visto, então cuidado com robôs totalmente automatizados no WhatsApp. Pode reduzir ainda mais a sua taxa de conversão. Tem que ser um robô ou muito inteligente ou um time que faça esse primeiro atendimento. Principalmente áreas médicas, tá? A gente atende dentistas, médicos, etc. Não pode ter atendimento robótico no início para áreas médicas, pode dar muito ruim. E aí você vai melhorando isso aí. Bom, o último, né, que a gente tinha falado, o baixo follow-up, e você nem tem CRM,
você tem que instalar CRM, você tem que gerar uma conversão offline, você tem que informar o Google, o Meta, TikTok, LinkedIn, Ads, whatever Ads, que qual é o custo qual é o quanto que você ganhou com aquela conversão para dar mais inteligência para essas plataformas e ele vê quem que realmente converte. Porque pensa bem, mesmo que você considere uma conversão do WhatsApp, se você for uma empresa que converte muita gente, sei lá, vou chutar aqui, a cada 5 WhatsApps você vai converter um. Só que ainda você está trabalhando em 20% de 80%. E você está avisando para o Google que 80% é bom, que não é. Só 20% dos que viraram, dos que falaram com você WhatsApp, que compraram neste exemplo. E eu estou falando de 5 para 1, às vezes é muito menor, dependendo do nicho. Então, você tem que melhorar a qualidade de dados porque ela já está muito defasada por causa do LGPD, iOS 14. Então, qualquer informação extra que você consegue dar melhora em muito as suas campanhas. Bom, fomos para vários lugares aqui, mas eu queria que você entendesse este cenário todo. Por que você está inserido nele, por que seu custo do lead está caindo, por que sua taxa de conversão e, consequentemente, o seu ROAS está fazendo baixar, porque a única forma de você ter a sua taxa de conversão caindo e não cair o seu ROAS é aumentar o seu ticket médio, que é uma outra coisa que a gente não falou aqui, que é uma tática também muito utilizada por nós para a gente conseguir manter o ROAS ou até subir o ROAS quando a gente não consegue mudar tanto a taxa de conversão nos momentos de crise. Então, isso é uma outra coisa que você vai ter que entender, né? Em que momento específico o cenário da sua empresa está. Às vezes existe uma crise, só que a crise ela tem vários níveis. Para um nicho, às vezes nem tem crise. Para um outro, a crise é profunda. E aí você tem que entender qual é o nível que a sua empresa está, né, que o nicho da sua empresa está nessa crise e agir conforme isso. O que você não pode é não investir achando que tem que fazer corte. O marketing é que vai lhe dar dinheiro que vai fazer voltar a sua empresa a vender. Espero que tenha ficado claro, principalmente, né, quando a gente fala desses carinhas aqui, né, do cenário. Foi 1 a 1 aqui. E este cenário é muito importante que você entenda o que ele mudou e o quão profundas foram essas mudanças e o quão profundo vai ter que ser as mudanças da sua abordagem perante as vendas online e o tráfego pago. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessário para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online.